Olá, eu sou a Anne e o vídeo de hoje é sobre como terminar uma história. Você já terminou alguma história? Já terminou várias histórias? Eu terminei algumas, não muitas eu admito, mas eu tô quase terminando o meu livro e eu tô muito animada, então eu resolvi fazer esse vídeo sobre isso. Agora que a gente tá quase no final do NaNoWriMo, eu já tô quase no final do meu livro também, coincidentemente, graças a Deus. Eu acho que a parte mais difícil de terminar uma história não é necessariamente escrever o final, é chegar até ele. Porque muitas vezes a gente até sabe como vai ser o final da história, como é que a gente vai fazer, qual é a cena final, às vezes até a fala final, a frase final. Tem muita gente que já deixa escrita essa parte, já deixa tudo pronto, para quando conseguir alcançar essa parte já ter tudo preparadinho. Mas o problema é chegar até lá, é você escrever toda a história até ali para conseguir enrolar tudo, deixar tudo bonitinho, tudo preparadinho e terminar finalmente a sua história. E para você conseguir fazer isso, tem muitas maneiras, claro. Você pode começar pelo final, e aí já ter toda essa parte pronta. Tem muita gente que escreve o final da história primeiro, não necessariamente só a cena, como eu comentei, ou a frase final, mas toda a parte final. Eu normalmente divido as minhas histórias em partes, né? A primeira parte, que é mais ou menos o começo até quase o meio e o terço final da história. Às vezes eu divido em 4 também, depende do tamanho, depende dos acontecimentos principais. Eu costumo dividir em acontecimentos principais mesmo. A história que eu estou escrevendo atualmente, como ela tem muitas divisões claras, eu dividi em 3, que é quando tem uma grande mudança de cenário na história, e a segunda é quando tem uma grande mudança dentro da personagem principal da história. E a segunda é quando tem uma grande mudança na personagem principal da história, que encerra essa segunda parte e começa a terceira, que encaminha tudo para o final. Começar a sua história pelo meio, pelo começo ou pelo final não faz muita diferença, não é melhor ou pior, depende do processo individual de cada um. Eu começo pelo começo mesmo e às vezes eu escrevo uma cena que tá matutando na minha cabeça, que tá me incomodando, alguma cena que não necessariamente tá completa, que é só um diálogo, ou então que é só literalmente o personagem foi ali comprar pão e é só isso. Pode ser só um parágrafo, pode ser uma coisa bem pequenininha, pode não ser quase nada mesmo, pode parecer que não é importante, mas se tá na minha cabeça, se tá me incomodando, eu vou lá, eu paro e eu escrevo. Tem muitos arquivos na minha pasta da história atual, por exemplo, que eu tô escrevendo, que são só cenas jogadas, não tem nenhum número do capítulo onde elas vão se inserir, tem algumas que eu não faço a menor ideia de onde eu vou colocar quando tu terminar, e eu espero que depois eu consiga descobrir onde elas vão ficar, né, porque se eu não descobrir vai ser um problema. Mas eu só paro e escrevo porque ficam na minha cabeça, elas parecem importantes, e eu vou lá e anoto. Não tem bem uma regra de por que ordem você deve começar a sua história, por onde você deve ir, qual caminho você deve percorrer. O importante é você escrever e aí, eventualmente, você se encaminhar para o final. No final, você ter um todo, você ter a história completa, que é você ter começado por ali, ou por outro lugar, ou não importa por onde seja. Também pode ser que você acabe descobrindo que você começou pelo que agora vai ser o meio da sua história. Isso já aconteceu comigo. Eu achei que tal evento seria o começo da minha história e eu comecei ela por ali e segui até o final, só que eu descobri que eu precisava ter contado alguma coisa muito importante antes disso, que eu queria contar através de flashbacks, que eu queria contar através da história mesmo, com falas ou personagens explicando o que aconteceu na narração, ou enfim. Só que não ficava bom assim, eu precisava realmente contar na linha atual da história o que aconteceu e explicar tudo bonitinho. Então eu precisava fazer esse começo da história antes de fazer a parte que eu realmente tinha escrito. Então a parte que eu escrevi se tornou o meio e o que eu tinha pensado em fazer em flashback se tornou o começo. Pode acontecer também. Ou então você pode acabar criando uma prequel, né? Um volume anterior ao que você está escrevendo da sua história, que antes não existia, mas que agora precisa ser feito, porque senão sem ele a história não faz sentido. Mas independentemente da ordem que você vai escrever a sua história, ou se você acabou começando pelo meio e não sabia, ou se você fez alguma coisa errada e a sua linha do tempo não faz o menor sentido, você vai ter que preencher um monte de buracos, porque isso acontece com muita frequência, o importante é você não parar de escrever. É você escrever até que você tenha o começo, o meio-fim, ou o meio-fim, ou o que quer que seja, e você tenha uma história inteira. Porque é sempre mais fácil a gente ter uma história que seja uma porcaria, que tem um monte de buracos, se você não sabe o que você vai fazer com aquilo ali, porque é uma bosta, não é aquela coisa maravilhosa, perfeita que você imaginou na sua cabeça, mas que é uma coisa que existe, que é concreta, que você pode pegar, ler, mexer, pensar nas modificações que você vai fazer, mas que existe. É muito mais difícil a gente modificar uma coisa maravilhosa que só existe na nossa cabeça do que modificar uma porcaria que tá ali no seu caderno, escrita, ou que tá impressa, ou que tá no seu computador, mas que enfim, que existe. Eu passei muito tempo da minha vida tentando só escrever os parágrafos certinho, como eu imaginava que eles fossem ser, com as palavras que eu queria escolher, e sempre matutando, e sempre trabalhando, e ralando e malhando aqueles parágrafos até eles ficarem do jeito que eu queria. E assim eu passava meses no mesmo capítulo. Eu passava dias e dias e dias no mesmo parágrafo, na mesma fala, até elas ficarem exatamente como eu queria. E assim eu levava
1 ano, 2, só para escrever o primeiro rascunho da minha história. Um rascunho que, obviamente, não era a versão final. Uma versão que ainda tinha buracos, que ainda precisava ser muito trabalhada, porque mesmo que você se esforce ao máximo, que você fique revisando e revisando aquilo, ainda vão sobrar buracos, ainda vão ter partes que não fazem sentido, que você ainda vai precisar trabalhar. Não adianta a gente ficar insistindo em fazer a coisa perfeita da primeira vez, porque não vai sair assim. Então é muito melhor você fazer tudo de uma vez, não importa como saia, se sair uma porcaria, não tem problema, se tiver um monte de erro de português, um monte de coisa sem sentido, não tem problema, porque é mais fácil você trabalhar com aquilo e melhorar aquilo e ficar tentando melhorar uma coisa que ainda não existe, tentando fazer uma coisa perfeita da primeira vez, porque isso não vai acontecer. Então eu recomendo que você escreva sempre, escreva até o final, e aí quando você terminar a história, aí você se preocupa com essas partes. Aí você se preocupa em fazer com que fique bonito. Aí sim é importante deixar do jeito que você queria, do jeito que você imaginou e se esforçar para que isso aconteça. A gente termina uma história terminando a história primeiro. Literalmente escrevendo tudo até o final, não importa como saia. Mas é claro que é sempre bom a gente evitar a maior quantidade de buracos possível, né? Ninguém quer ter uma história toda furada que depois você vai ter que ficar o triplo do tempo para conseguir preencher todos os buracos que você deixou, todas as falhas que ficaram para trás e todas as inconsistências. Então, assim, não funciona para todo mundo, mas eu recomendo muito fazer um outline, um rascunho da sua história antes de começar a escrever. Lá você coloca toda a pesquisa que você fez, você faz um esboço mesmo da história, como ela vai ser. Você coloca o que vai acontecer em cada capítulo, qual é o enredo geral da sua história, o que cada personagem faz, como cada personagem é, quem vai fazer o quê. Eu faço o serviço completo. Quem é cada personagem, a ficha técnica de cada um, o que é cada lugar, o que cada lugar tem de importante, quais os eventos que acontecem em cada lugar. Eu ainda vou fazer um vídeo só de outline, mas basicamente é isso. Eu também coloco uma lista dos capítulos e o que vai acontecer em cada um, além de um arquivo com as anotações completas da história, que no meu caso eu faço uma coisa meio bagunçada, mas eu entendo. O importante é você entender e saber usar aquilo a seu favor. Muitas vezes, enquanto você vai escrevendo, você vai ver que a história vai divergir um pouco do seu outline, do seu rascunho. Mas não tem problema, porque quem manda é o autor, né? É você. Se aquilo ali divergir das suas notas, não tem problema. Você está procurando fazer a melhor versão da sua história. Se a sua história for por outro caminho, não tem problema. E tem muita gente que funciona melhor sem um rascunho, e isso também não tem problema. Você faz o que é melhor pra você, o que funciona melhor. Eu tenho uma amiga que ela escreve completamente sem outline, sem rascunho, e pra ela só funciona assim. Ela consegue do começo até o final da história e faz um enredo que fica bem construído, fica linear, fica todo certinho, e ela não faz rascunho nenhum. Eu não sei como é que ela consegue funcionar assim, mas pra ela é bom. Pra ela é a única maneira que funciona e tá ótimo, perfeito. Tem que ver o que é melhor pra você. E é isso, gente. A regra de ouro para escritor, em todos os casos praticamente, é escreva. Você tem que escrever. Para você terminar uma história, você tem que escrever. Não importa se é uma bosta, não importa se tá linda. Se tiver lindo, ótimo, né? Lógico. Mas se tiver uma bosta, escreve assim mesmo. Chega até o final da sua história. Se o meio é o começo da história, se o final, sei lá, se você trocou tudo de lugar, não importa. Termina, aí você pega, copia e cola o seu arquivo, troca ele de lugar, troca o nome do personagem, muda ele de lugar, muda ele de família, faz o que você tem que fazer. Mas termina a história. Depois você pensa nos detalhes, depois você arruma o que estiver errado, depois você vai polir a história e vai deixá-la como você quer. Mas para você terminar, a coisa mais importante que você tem que fazer é escrever. E é isso que eu vou fazer também para eu poder terminar meu livro e vai dar tudo certo. Então, é o que eu tenho para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no curtir aí embaixo, que você ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever também e clicar aí no sininho, porque senão o YouTube não te avisa dos próximos vídeos. E é isso, gente. Até o próximo. Tchau!